Fala pessoal, Gilson De Lázari aqui para mais um resumo do episódio. Estamos lançando a continuação da história do rei do pop Michael Jackson, que começamos a contar lá atrás no episódio 11 da segunda temporada. E agora, na temporada das continuações, vamos falar sobre Black or White, uma canção que marca a fase de mudanças de Michael, né? Tanto em mudanças sonoras quanto mudanças comportamental e principalmente na aparência, né, do rei do pop, que começa a ficar branco. Como assim, né, cara? Que história é essa? No episódio completo você confere tudo isso com riqueza e detalhes, mas aqui no resumo é rapidinho. Segue a linha aí. Após lançar o álbum Thriller de 1982, Michael Jackson, que já era um cara bem famosão, tal, devido aos Jackson 5, e também, né, ao movimento promovido pela Motown, torna-se o maior astro da história da música. Os números de Thriller são surreais. Em 2017, quebrou um novo recorde ao ser contabilizado pelos sites de streamings como um dos discos mais ouvidos ainda hoje. No montante, esse álbum vendeu 110 milhões de unidades. Dá para imaginar? É o disco mais vendido de todos os tempos, só isso. Ao lançar Thriller, Michael evidenciou a cultura negra americana, popularizou os videoclipes, né, catapultando a MTV, e também dividiu a história da música em antes de Thriller e depois de Thriller. Tamanha revolução só tinha acontecido lá atrás com os Beatles, mas essa era a era de Michael Jackson, a era da cultura pop. Porém, o sucesso cobra seu preço também. E Michael Jackson, que era um cara assim, com problemas de infância, que sofreu abusos de seu pai lá e tal, torna-se um famoso excêntrico. E isso começa a acontecer após ele ser acometido pelo vitiligo, porque ele encana e começa uma série de procedimentos estéticos e cirúrgicos que irão deformá-lo no futuro. Quincy Jones é considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos. O cara é uma sumidade, principalmente, né, por causa da sua parceria com Michael Jackson. O primeiro disco que produziram juntos foi Off the Wall, de 1979, que antecede Thriller, de 82, e o último trabalho dessa parceria foi Bad, de 1987. Pouco se fala sobre os motivos da separação de uma dupla assim tão bem sucedida, né, mas o fato é que Quincy Jones, tal qual os produtores da época, era um cara bem durão, controlador, e ele fazia Michael acreditar que sem ele nada daria certo. O cara também era cheio de vetar umas músicas, criar umas regras do nada e tal, e Michael, em seu estúdio caseiro, demonstrava que já não precisava mais tanto assim de Quincy Jones. Apesar de ter sido finalizado por Quincy Jones, o álbum Bad foi co-produzido pelo time B da gravadora, que deixou Michael Jackson muito à vontade para criar lá as paradas da mente dele e tal, e ele adorou isso daí. O ponto de ruptura entre Michael e Quincy Jones acontece quando o produtor tentou vetar uma das músicas mais icônicas desse disco, Smooth Criminal. Daí, né, mano? Daí já era. Michael Jackson não admitiu isso, o pau comeu e a música ficou. Quincy Jones não. A trilogia de maior sucesso de Michael Jackson, a que mais vendeu, é Thriller, depois Bad e depois Dangerous em 1991, todos na sequência. E nesse último disco é que tem a música Black or White, a música tema do podcast 55 do Clube. Michael Jackson escreveu essa música como um desabafo devido às acusações de clareamento de pele que ele estava sofrendo. De fato, ele estava mesmo clareando a pele, mas existe duas linhas de entendimento nesse caso. Uma é a da imprensa, que notou mudanças drásticas na imagem de Michael e, sem saber do vitiligo, eles passaram a divulgar que Jackson estava negando suas origens e até o apelidaram de Waco Jaco, que seria Michael Piradão. Mas aí o que a imprensa não sabia é que, além do vitiligo, Michael estava também com lúpus. Ele visitou um tio dele lá que também tinha vitiligo e viu que a pele havia ficado rosada e com uma aparência assim meio de doente e tal. Ele não queria aquilo, então passou a usar maquiagem a fim de disfarçar o vitiligo. Inicialmente, ele combinava o tom de sua pele, né, original lá com a maquiagem, mas passou gradativamente a clarear o tom. Logo, passou a fazer plásticas também, e em sua autobiografia,
Michael Jackson afirma ter feito apenas 2 cirurgias plásticas, uma rinoplastia e uma correção de queixo. Mas a mãe de Michael, após a sua morte, confessou que ele ficou viciado em cirurgias corretivas. A forma como as músicas surgiam na cabeça de Michael Jackson assim era muito doido, cara. Ele balbuciava e a partir daí surgiam as músicas. O produtor Bill Bottrell conta que Michael cantou a introdução de Black or White sem especificar qual instrumento era. Então ele teve a ideia de pegar uma guitarra, ligar em um amplificador valvulado e tentar reproduzir a ideia. Aquilo ficou muito rock and roll, cara. E quando Michael Jackson ouviu, ele disse: "É isso!" Muitos acham que foi Slash, né, o ex-guitarrista do Guns N' Roses, o responsável por Black or White, mas isso não é verdade. O guitarrista que gravou se chama Tim Pierce. Slash participou sim da trilha sonora do videoclipe. A guitarra que ouvimos na introdução durante a briga do pai e filho lá com Macaulay Culkin é o Slash tocando. Sabe nessa música aquela parte do rap? Muito legal, né, cara? Então, Michael Jackson achava que faltava algo e o produtor Bill Bottrell escreveu a letra e gravou uma guia como uma ideia a ser evoluída, já pensando se desse certo em convidar um rapper famosão para gravar lá e tal, mas quando Michael Jackson ouviu, ele gostou tanto que a voz que ouvimos é a voz do produtor que assinou essa faixa aí com o codinome LBG. E por falar em guias que deram certo, Michael Jackson fez mais de 100 takes de voz para Black or White. E por fim, o melhor foi o primeiro take, que é também a mais dinâmica, mais solta e repleta de improvisos, dos gritinhos e tal, os bé. Ou seja, podemos dizer que Michael Jackson gravou Black or White no primeiro take. Sabe o que você talvez não saiba sobre a canção Black or White? Michael Jackson, que vinha sendo detonado pela imprensa, que até o apelidou de Waco Jaco e tal, confrontou e revidou com palavras duras na letra, como por exemplo quando ele diz: "Eu estou cansado desse demônio, eu não tenho medo de você, eu não tenho medo do lençol." Como assim, né? O que tem a ver o lençol com a letra? Acontece que parte da imprensa era racista com Michael Jackson, e o lençol é uma referência a Ku Klux Klan, aquela seita racista lá que assassinavam os negros, e em comum, para não serem reconhecidos, os membros usavam capuz e se cobriam com um lençol branco. Aliás, Black or White foi lançado no período dos confrontos entre a polícia de Los Angeles e a comunidade negra, motivado lá pelo caso Rodney King, em 1991. Lembra do videoclipe de Black or White? Ah, cara, que beleza, meu. Aquilo lá foi um dos momentos mais épicos da TV brasileira. Michael Jackson fez um lançamento mundial em 1991. Aqui no Brasil foi exibido pelo Fantástico. Exclusivo, o lançamento mundial do novo sucesso de Michael Jackson, Black or White. Um videoclipe com duração de 11 minutos, cara. 11 minutos. Muitos efeitos revolucionários aparecem nesse vídeo aí, como o efeito morfo, por exemplo, né, que só havia sido usado antes no filme O Exterminador do Futuro 2. Mas o clipe acaba de uma forma meio estranha. Michael Jackson foi representado no final desse clipe por uma pantera. Manja? Os Panteras Negras, um grupo que lutou nos anos 60 pelos direitos civis americanos e tal. E provavelmente essa é a referência da Pantera, já que o grupo também era um grupo armado, e os caras eram meio radical mesmo. E no fim do clipe, assistido lá por mais de 500 milhões de pessoas simultaneamente no mundo todo, Michael Jackson aparece quebrando tudo num acesso de fúria gratuito, e aquilo representava a sua revolta, principalmente quanto a questões raciais. Ninguém entendeu muito bem o que Michael queria passar com aquela quebradeira toda, e claro, ele foi detonado pela imprensa, e essa parte do vídeo, posteriormente, foi editada e excluída. Somente 3 anos depois, quando Michael Jackson deu uma entrevista, é que ele revelou os motivos e tal, e o motivo era o vitiligo
Ninguém sabia que ele tinha essa doença. E era por isso que ele estava fazendo todas aquelas mudanças, o clareamento da pele, e todos que o criticaram por Black or White finalmente entenderam os motivos das mudanças de Michael Jackson. Mas enfim, esse é só o resumo. Se você gosta das histórias sobre Michael Jackson, ouça lá o episódio 11 do podcast Clube da Música Autoral, onde falamos sobre o início da carreira de Michael, lá da época do Jackson 5 e tal, e também da canção Billie Jean. E depois você ouve o recém-lançado episódio 55, cujo o resumo eu narrei aqui hoje, mas na versão full tem muito mais detalhes e muito mais curiosidades sobre Michael Jackson. Se você curtiu, já sabe, curte aí, segue a gente, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Foi um prazer falar de música com você e até a próxima.